Eu tô prestes a falar com o Felipe Castanho. Ele é diretor de Marketing e Growth do Mercado Pago tem alguns anos já. E o Felipe é o tipo de pessoa que acredita que marketing não é só sobre história bonita, mas que você tem que ser hiper profundo nos dados. A gente cresceu 48% o awareness de marca de banco digital. Esse era o objetivo primário que a gente tinha. Você conhece alguma outra ação que fez algo parecido em marketing? E o meu objetivo nesses próximos minutos aqui com o Felipe não é só sobre entender os bastidores das estratégias de marketing bem-sucedidas que ele tem tocado. Mas é impossível começar esse papo sem falar da ação que vocês fizeram com a Anitta, trazendo a Anitta para dentro do banco do Mercado Pago. Mas aprender como é que a interseção entre cultura corporativa e tecnologia tem feito a diferença nos resultados lá na área dele. Eu, honestamente, nessa hora, eu pensei que fosse rodar, tá? Eu tava em casa, naquele momento, deitei na cama e falei pra minha esposa, cara, eu acho que eu vou rodar. E também o que ele vê como tendências pro futuro do marketing. Como eu falei no começo, já vi muita galera demitida batendo a meta e já vi muita galera promovida sem bater a meta, porque fizeram uma coisa certa. Meu nome é Rafa Velar, eu sou fundador e CEO da Brand Lovers e esse é mais um episódio do CMO Playbook. Felipe, você esteve por trás de alguma das estratégias mais bem-sucedidas de marketing no Brasil nesses últimos anos. E a grande pergunta que eu quero responder nesse episódio é o que levou a esses sucessos? Então acho que ao longo do nosso papo esse vai ser um tema muito central. Mas é impossível começar esse papo sem falar da ação que vocês fizeram com a Anitta, trazendo a Anitta para dentro do banco do Mercado Pago. Esse insight, ele pode ter vindo de muitas frentes, eu quero explorar como é que vocês chegaram nessa derivada. Mas eu queria começar com a seguinte pergunta. O que era o objetivo que vocês tinham e ele foi alcançado ou não? Perfeito. Cara, assim, eu acho que foi uma estratégia, Rafa, que ela começa de um percorrido nosso de marca que precisou ir uns 3 passos para trás para conectar com o que aconteceu. Cara, o Mercado Pago, ele começa a falar que é um banco digital lá pelos começos de 2020, né? E o nosso histórico como marca, de onde a nossa marca sai, ela sai do business de acquiring, ela sai de um business de pagamento. Então, a gente começa a evoluir no produto, né? E aí, o que termina acontecendo, a gente termina vendo era muito difícil que os consumidores enxergassem o Mercado Pago como um banco digital. Porque eles vinham das sinergias com o Mercado Livre. Porque ele vinha da sinergia com o Mercado Livre, porque os consumidores achavam que era um meio de pagamento, por uma série de coisas. Então, a primeira coisa a gente tinha que ter produtos para poder falar que era um banco. E acho que isso foi o que a gente fez nos últimos 2 anos. A gente lançou cartão de crédito, conta remunerada, caixinha, cofrinhos, etc, etc. E a gente chegou num momento onde, mesmo com o produto, mesmo com várias campanhas de publicidade que já tinham rolado, ainda muito o consumidor não entendia que a gente era um banco. E, cara, junto com a Gut, a gente quebrou muito a cabeça de, cara, por que o consumidor ainda não sabe? E a gente entendeu nessa hora que a gente precisava fazer os consumidores saírem da apatia. Se você pegar o briefing como briefing, era assim, eu preciso que o consumidor saia da apatia, porque, cara, por que motivo que o consumidor hoje tem uma conta num banco que o dinheiro não rende? Não faz sentido. Por que motivo que o consumidor coloca o dinheiro na poupança se um cofrinho como o nosso rende o dobro? Não faz sentido. E nesse insight a gente falou, cara, precisamos fazer uma coisa que chame a atenção, que quebre a internet, que pare. E a gente já vinha com ideias ousadas junto com a Gut e a gente encontrou essa oportunidade. Que era uma oportunidade onde sabíamos que ia gerar um buzz grande, mas a grande estratégia por trás é, a partir do momento que a Anitta falava que mudou de banco e que o banco anterior não estava rendendo, muitas pessoas viram a polêmica. Mas o que estava por trás era o poder de referência. Foi uma das pessoas mais influentes do Brasil, que contou para todo mundo que o Mercado Pago era um banco e que ela trocou de banco. E eu acho que esse foi o insight essencial que esteve por trás. Óbvio que a mágica da história foi, a polêmica vem de um lado, onde faz todo mundo falar, onde faz uma cobertura gigante acontecer, mas depois vem todo esse poder de referência que a gente encontrou. E o objetivo foi alcançado? O objetivo foi muito O que você pode abrir alcançado. de métricas? Eu sei que a gente vai entrar nisso, você é um cara muito data-driven. O que você conta que aconteceu por trás do buzz, por trás da polêmica, nos números do Mercado Pago? Perfeito. E acho que a gente já tem que um release aí aberto, você deve poder falar de algumas coisas. Eu consigo falar de algumas coisas. Cara, a primeira delas
Primeiro movimento de marca. A gente cresceu no mercado de fintech mais competitivo do mundo, que é o Brasil, a gente cresceu 48% o awareness de marca de banco digital. Esse era o objetivo primário que a gente tinha. Você conhece alguma outra ação que fez algo parecido em marca? Cara, assim, eu não lembro, tá? De banking eu tenho certeza que não. Eu tô com o Mercado Pago há 2 anos. Antes na escala acompanhava o sistema financeiro. Eu não tenho Acho que eu nunca lembrança vi de uma parecido. campanha Sim. que te faz aumentar um ano a ano 48%. Também, eu não... É no mercado onde todos meus concorrentes investem Bilhões. bilhões e a gente vai falar mais disso para frente, de como a gente é super data-driven, o que nos faz investir com mais eficiência. Mesmo a gente investindo menos que a maioria dos concorrentes nossos, a gente teve um resultado fenomenal. Isso então, do lado marca. Awareness. Perfeito. Do lado negócio, importantíssimo. A gente foi, por primeira vez depois da campanha, o aplicativo de banco mais baixado do Brasil. Você tá brincando? Depois da campanha. Eu não sabia disso. Depois da campanha, a gente superou todos. Pensa nos grandes, pensa nas fintechs. O Mercado Pago, depois da campanha, foi o aplicativo de banco mais baixado do Brasil. No mês seguinte da campanha. E aí, quando a gente olha para isso, a gente tem awareness, a gente tem um resultado de negócio, e aí o que vem depois, Rafa, com os produtos que a gente tem, com o que já é o UX do produto, a gente está no melhor momento de retenção. A gente está no melhor momento de NPS, sendo ou melhor, um dos melhores do mercado. Essa eu não posso só abrir, mas com certeza é Tier 1 de mercado. Se você colocar o consumidor para dentro, a gente tem certeza que ele vai ficar, que ele vai transacionar, etc. Então, o grande desafio que a gente tinha em um mercado, que de novo é o mais competitivo do mundo, em termos de fintech, era que as pessoas nos conheceram como banco, 48% de aumento de awareness, e que dado isso, experimentem no produto. Sim. E aí, fomos o aplicativo mais baixado do Brasil, cara. Interessante. Eu vou pegar um gancho nisso que você falou, porque esse é o tipo de ideia que muda a curva de crescimento de uma empresa, né? Você sair de 50% das pessoas a mais para conhecerem o que você faz, e você ter tanto trial, e depois, lógico, que aí o mérito de retenção fica no produto, fica nas funcionalidades, mas esse é o tipo de coisa que muda a curva de um negócio. A gente está numa era onde tem se debatido muito o papel da inteligência artificial, de substituir a capacidade humana, não só em coisas quantitativas, mas qualitativas, criativas. Você acha que a IA teria conseguido sugerir a Anitta para essa campanha? Cara, essa é uma ótima pergunta, Rafa. A gente tem acho que uma sorte e uma competência no Meli, que é, cara, o Meli investe em todas as melhores ferramentas de inteligência artificial que tem. Então, cara, a gente tem lá dentro ChatGPT Enterprise, Gemini 2.5, todos os possíveis modelos. E, cara, eu venho, exercitando bastante como fazer o prompting muito bem. Perfeito. Você mesmo? Eu mesmo, com minhas mãos. Assim, o Meli deu um curso para a gente muito bom, pegou as melhores pessoas de dentro da empresa, meteu os diretores numa sala por 2 dias e nos explicou bem como funciona tudo. E aí, inclusive, cara, eu sigo 2 pessoas no LinkedIn que estão fazendo um trabalho muito bom de explicar bem no prompting, e eu com as minhas próprias mãos estou lá fazendo. E aí, cara, teve um dia que eu fiquei curioso e falei, cara, será que a inteligência artificial ia ter me sugerido essa estratégia? Rafa, eu acho que eu investi pelo menos umas 3 horas melhorando prompting atrás de prompting, e não, em nenhum momento, sugeriram conseguir trazer a Anitta como nesse tipo de campanha, com esse tipo de roteiro, etc. Então, cara, acho que tem coisas maravilhosas de inteligência artificial que a gente ainda vai explorar. Hoje, estou te falando que não dá, pode ser que um dos modelos daqui a 3 meses fale, cara, isso seria, mas, cara, não teve jeito, não teve nem de perto. E muito menos com o nível de estratégia e o roteiro, cara. O roteiro dessa campanha, ele é um roteiro muito feliz, um roteiro muito inteligente. Porque você na primeira mensagem faz assim, cara, troquei de banco, porque não estava rendendo, porque nosso asset principal é rendimento. E depois termina dando aquela alfinetada de comunicação, que é o que faz espalhar a notícia, mas por detrás tem muito conteúdo de produto que tem que fazer, etc. Então, cara, um roteiro tão feliz, tão estratégico, ainda a inteligência artificial não precisa da criatividade. Agora, pegando por um outro lado, o que, na sua visão, a inteligência artificial já mudou na forma como você faz marketing? Que tipo de casos de uso você e o teu time têm visto valor? Perfeito. Eu falo muito com o time, Rafa, 2 coisas. Inclusive, no começo do Q1, eu lancei um challenge, um AI challenge no time de marketing, meio direto,
que é os 2 melhores projetos de inteligência artificial do ano, a gente vai apresentar para os vice-presidentes do Mercado Livre, cara, seja de um analista, seja de um gerente, quem trouxer. Não importa onde você está na hierarquia, não importa. Se você fizer uma coisa que chama atenção, você vai ter exposição corporativa. Eu vou te mostrar e vamos levar. Só que tinha 2 condições para a gente sair da parte fancy. Falei, time, tem 2 coisas que esse projeto que vocês vão apresentar tem que fazer. O primeiro, ele precisa melhorar a produtividade da área. Não quero um projeto de inteligência artificial que demore mais para fazer do que a gente faria de um outro jeito. Não faz sentido. E o segundo tem que trazer resultado para o negócio. Né? E aí, cara, tem saído coisas interessantes das coisas mais básicas, como, por exemplo, eu não tenho hoje mais um analista revisando todos os pushes que vão sair de texto. A gente desenvolveu, junto com o nosso parceiro de CRM, cara, um agente que ele termina olhando e falando, cara, esses são os textos, isso que eu quero dizer, por favor, garanta que está no tom da marca. E um ou outro a gente vai revisando, uma boa parte passa daí. E, cara, isso é eficiência na veia. Essa é uma mais simples. Mas outra, falando da companhia da Anitta, foi a gente é super profundo em como a gente mede os dados no Meli. E, cara, teve um dado específico para a campanha que a gente se esqueceu de botar em como a gente ia mensurar as coisas. E era um dado importante, a gente está indo para uma reunião, e eu queria saber a incrementalidade desse dado especificamente. Aí, cara, todos os data science, obviamente, com um monte de prioridades para fazer, precisava de dados em, sei lá, cara, 2 horas para montar a apresentação. Aí eu peguei o arquivo em CSV, peguei a data histórica, coloquei no ChatGPT, no modelo O3 do Reasoning, falei, cara, no prompting, que pense que você é o data science mais experiente da empresa, pipipi, nananá, fiz todos os steps do prompting, e eu quero que você me fale, com relevância estatística numa regressão, etc., quanto foi a incrementalidade neste indicador específico. Beleza? 2 minutos. Veio. Mandei para um time de data science e falei, cara, só valida que se ia ver. Falou, cara, não mudaria nada na análise. Deve ser por aí o número. E esse é um caso prático onde, de novo, desde as coisas mais básicas como revisão de texto, Rafa, até um indicador específico que teria demorado alguns dias em alguém analisar ele profundamente, em 2 minutos, literalmente, perfeito. Ele me trouxe o resultado. Sabe que eu adoro essa história que você conta, porque o que isso me provoca, e acho que deveria provocar todo mundo que está ouvindo a gente. Eu acredito, one man's opinion aqui, que no futuro próximo, o que times pequenos vão ser capazes de fazer é simplesmente sem precedente. Por alguns motivos. Quando eu paro e penso em alguns dos desafios de uma grande organização, muito está no esforço de coordenação, né? Eu chamo o aumento de headcount numa empresa é um imposto de ineficiência que você paga. Porque na hora que você precisa fazer uma coisa, você precisa coordenar 1.700 seres humanos, assim, leva inerentemente mais tempo. Agora, se um grupo pequeno de pessoas consegue com esse tipo de ferramenta começar a fazer mais com menos esforço de coordenação, eu fico pensando o quão mais rápidas as empresas vão ser, o quão mais longe elas vão poder chegar. Então é muito interessante ver esses insights e dentro de um gigante. O Mercado Livre está com o quê? 100 mil pessoas? Então eu fico pensando para onde isso vai. E a segunda coisa que você falou que é muito interessante, o papel da liderança em difundir isso nos times, né? Acho que um dos grandes erros que eu vejo os líderes tomando é exigindo dos seus times coisas que eles próprios não fazem. E aqui você trouxe em primeira mão você fazendo o seu próprio prompt, você indo no curso com os engenheiros de AI do Meli para aprender as práticas. Então, acho que fica a provocação para todo mundo que está ouvindo. Você quer que a sua empresa se transforme? Você está liderando essa transformação com ações ou você só está pedindo? E número 2, quão mais produtivo o seu time pode ser se ele começa a adotar esse tipo de coisa. Então, cara, assim, acho que são histórias excepcionais. Cara, deixa eu te falar uma que também é legal. A gente está agora pensando no budget do ano que vem, etc. Processo de budgeting, cara, waterfall, quanto vem. E aí, de novo, cara, precisava de bater pronto, entender mais ou menos, cara, quanto que eu ia colocar a mais de mídia num lugar, no outro, etc. Fui lá na função de Deep Research do ChatGPT. Falei assim, cara, eu preciso que para essas subcategorias você me fale o aumento de CPC nos últimos 2 anos e a projeção que seria para 2026. 3 minutos. Ele me fez um Deep Research com fontes excelentes que, cara, potencialmente ia ser um estudo que a gente ia ter que pedir para a Meta, para o Google, para a TikTok, com o bias deles. E, cara, de novo, óbvio, depois o nosso time de performance vai refinar, etc. Claro. Mas esse high level alignment, que às vezes você precisava 3, 4 dias para fazer, hoje em dia, essa primeira camada, cara,
te leva num nível de produtividade muito grande. E com um nível de acurácia grande também, que é importante. E o ponto-chave para mim aqui que você falou é a primeira camada, porque acho que tantas boas decisões numa empresa são tomadas com 70% da informação. Acho que às vezes você quer o 100% da informação, você quer a informação batida na 20ª casa decimal, o custo que você paga é o tempo de execução. E quando você consegue chegar no 70% da informação, no 80% tão rápido, você já consegue tomar uma decisão direcional. Perfeito. Cara, isso muda... E Rafa, a gente fala muito em termos de cultura, tomar uma decisão no Meli, a gente fala muito do famoso 90-10. Pessoal, Rafa Velar na área aqui, interrompendo essa conversa cheia de insights para pedir um favor. Se você está curtindo esse episódio, ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar em ainda mais pessoas, desbloqueando a tela do seu celular e avaliando o podcast com 5 estrelas. Tamo junto. Vamos voltar para o episódio. E ele na prática, saindo do papel, porque ele é bonito assim. O que é o 90-10? O 90-10 é assim, nem eu que conheço o Meli inteiro perfeito. Sei o que é o 90-10. O 90-10, e o Sean fala muito disso, e eu amo isso, ele fala assim, cara, 90% das decisões que a gente toma todos os dias, elas são reversíveis. Então toma a decisão, porque 90% são reversíveis. Qualquer coisa, volta atrás. Vai ter 10% que elas são de um nível de importância gigantescos. Então essa a gente tem que analisar mais. Agora, soma o que a gente acabou de falar, da primeira camada, com 90% das decisões reversíveis. A agilidade que você toma com isso é gigantesca. Então, de novo, cara, o primeiro step que eu precisava, que era, cara, mais ou menos ter um direcional de para onde é o budget, cara, já foi. Beleza, depois, obviamente, quando a gente for fechar o P&L do ano, vai ter esse 10% que a gente vai. Mas as primeiras camadas, Rafa, podem nos ajudar e muito a gente saber usar a inteligência artificial. Pegando o gancho que você falou para puxar esse fio, que acho que tá super interessante. Eu acredito, Rafa, conhecendo muita gente de mercado, que todo mundo gostaria de fazer isso nas suas empresas. Todo mundo gostaria de dar autonomia, todo mundo gostaria de se mover com velocidade, e não é por uma questão ideológica, é porque isso dá resultado. Se você se mexe primeiro, você chega primeiro, quem chega primeiro bebe água limpa. Mas por que as empresas, você acredita que não conseguem se mover nessa velocidade, não conseguem dar tanta autonomia? E aqui eu falo de um testemunho pessoal. Cara, eu conheço muita gente no Mercado Livre e eu acho a cultura de vocês impressionante. O nível de empreendedorismo no C-Level, no nível do Sean, você, o Juan, a Petra, assim, vocês têm muita autonomia, vocês se movem muito rápido. Cara, como que numa empresa de 100 mil pessoas isso é possível? Cara, eu acho que tem um ponto do Meli que você fala da cultura... E só adicionando uma vírgula, como é que você faz com o seu time para garantir que isso perpetue para baixo também? Perfeito. Cara, eu acho que são duas coisas, assim. A cultura do Meli, eu acho que ela vem desde o começo, eu acho que o fato de muita galera que começou a empresa ainda estar por perto ajuda muito. Agora, é impressionante, Rafa, como nas avaliações, no dia a dia, se você não tem um fit cultural... Cara, a empresa, de fato, ela vai te escanteando automaticamente. É tudo tão alinhado que, assim, se você não traz o fit cultural, rapidamente você vê que está desalinhado e os feedbacks vêm muito rápido, etc, etc. Então, cara, eu te falaria que tem muitas pessoas que eu já vi que, cara, podem ser extraordinárias, mas não tem um fit cultural, a pessoa termina saindo do meio. E, cara, isso vai desde os feedbacks, isso vai em como a empresa se move. Então, o Sean falou uma coisa, falou agora em Cannes uma coisa muito interessante também. Ele falou assim, cara, o melhor momento para fazer mudanças é quando a gente está ganhando e está bem. E interessante. É muito interessante. E aí, mas mais interessante o que ele fala... Ou seja, em time que está ganhando, se mexe. Se mexe. E a parte mais interessante disso vem na segunda questão que ele fala. Ele fala, sabe por quê? Porque quando as coisas estão ruins, você tem tudo contra você. Então, a tua capacidade de pensar com clareza, com calma, de como fazer a mudança, ela está conturbada. Quando as coisas estão bem, você tem mais tranquilidade, você tem mais clareza para fazer a mudança. E isso parte dali. O tempo inteiro o Sean está nos questionando como fazer melhor, a Petra está questionando como fazer melhor, o Juan questiona como fazer melhor. E, cara, o segundo, tem duas histórias bacanas para te contar de como a gente não pune o erro quando a gente executa bem. Isso é muito legal no Meli. De novo, o Sean ele fala uma coisa muito bacana, ele fala assim, o empreender assumindo riscos, que é um dos valores que a gente tem lá, não pode ser empreender assumindo riscos e executando mal. Se você executar nas coxas, você vai levar um baita de um feedback. Agora, se a gente empreende assumindo riscos, executa muito bem. Mesmo que dê errado. Mesmo que dê errado, isso faz parte da cultura. E aí, para não ficar isso no papel papel bonitinho na parede, eu vou te contar duas histórias minhas no meio. A primeira era, cara,
o Mercado Pago entrou há pouco na Black Friday, antes de 2023, tá? Porque a gente entendia que, cara, era uma data mais do Mercado Livre do que o Mercado Pago. Perfeito. E um pouco a minha visão ali, cara, é que numa Black Friday você tem três coisas. Você tem o que o consumidor quer comprar, você tem onde ele vai comprar e você tem como ele vai pagar. Uhum. O Mercado Livre, ele por essência, já tem duas delas que é Sim. um dos maiores mix e quantidade de produtos possíveis Sim. e o maior e-commerce do Brasil. E a terceira era o meio de pagamento. Falei, cara, vamos agora começar grande com a Black Friday. Fizemos uma estratégia, fizemos um dos maiores cupons que o mercado já viu. Começa a Black Friday. Isso é público, aconteceu, saiu nas notícias e tal. Cara, numa estratégia, derrubamos o app por causa do Mercado Pago. Foi tanto sucesso que em algum momento caiu o app. Eu tinha 3 meses de empresa. Cara, eu honestamente nessa hora, eu pensei que fosse rodar, tá? Eu tava em casa naquele momento, deitei na cama e falei pra minha esposa, cara, eu acho que eu vou rodar. Porque, cara, o cara acabou de entrar, capitaneou a estratégia, foi, falou, Deu errado. deu errado. Deu errado no meio da Black Friday. Beleza, dia seguinte, obviamente, cara, recebi mensagem, galera, vamos arrumar. Fê, eu recebi uma mensagem muito boa que fala assim, Fê, clean the mess. Foi lá, cara, vamos limpar, fazer tudo que tem que fazer, ressarcir o consumidor, tudo excelente. E aí, beleza. Entramos numa reunião com o time de TI, né, para entender o pós-mortem de que tinha acontecido. Vamos alongar um pouquinho na resposta, mas é bom no case. Não, a história é incrível. E aí, cara, entramos na reunião e, obviamente, uma galera falando assim, cara, quem foi o maluco que teve essa ideia, cara? Aí, né, eu levantei a mão. Fui eu. Quem é você? Eu falei, cara, sou diretor de marketing do Mercado Pago, acabei de chegar, etc, etc. Aí eu falei, cara, pronto, fui para o espaço aqui, vou sair dessa reunião direto para casa de volta. E a galera começou a ir contra o marketing, porque vocês fizeram isso, outro e tal. Aí, de repente, um dos VPs seniors da empresa fala, para. Gente, depois o marketing vai ver por que fizeram, como comunicaram, etc. Eu quero entender por que a plataforma do maior e-commerce da América Latina não aguentou o que aconteceu. É isso que eu quero entender. Cara, não pode. A gente tem que... Se o marketing faz uma estratégia que nos leva a esse nível de tráfego, que vai para dentro do site, que faz esse nível de estouro, independentemente do que for, a gente tem que aguentar. Então, eu quero entender por que não aguentou. Cara, aquele dia eu dei pra te falei, uau, Tô na empresa certa. tô no lugar certo. Beleza, arrumamos e, cara, descobrimos coisas no produto que eram para evoluir, que, cara, evoluiu para as próximas, nos ajudou a aguentar o tráfego para as próximas, fizemos um belíssimo pós-mortem, chamamos todo mundo, falamos, cara, isso estava errado, etc. Passou. Beleza, corta a cena, carnaval. 3 meses depois. Aí, tomamos mais riscos, fomos, etc. E aí, numa reunião com o time, tava um risco específico, e aí eu fui e falei, cara, esse risco eu não vou tomar, todo mundo falando, Fê, não, acho que não faz sentido, eu falei, beleza, já tomei o risco da Black, agora não vou tomar mais. Acabou, o carnaval foi um sucesso, etc. Aí, o country manager da época olha para os números e fala, gente, mas e o que aconteceu em Salvador? Negócio X. Por que e aqui foi melhor do que aqui? Aí eu falei, porque lá não fizemos ABC. Por quê? Aí eu depois peguei e falei, cara, eu tinha acabado de me mandar aquela da Black Friday, eu não fiquei com coragem de assumir essa de novo, tô há 6 meses na empresa. Ele me chama numa sala e fala assim, Fê, deixa eu falar uma coisa. Desde que você entrou, você é uma das pessoas que mais puxa o Mercado Pago para frente. Você não pode perder isso, é o seu maior asset. Nunca faça o mesmo erro 2 vezes. Mas, cara, agora a gente vai ter que esperar 1 ano para saber se a gente faz isso em Salvador, se dá certo. Não faz isso de novo. Então, o feedback que eu tomei mais duro foi por não ter tomado o risco na segunda. Perfeito. E eu acho que aí, Rafa, de novo, me aluguei um pouco mais nessa resposta, mas quando você pergunta da cultura, esses são os tipos de sinais que a empresa te dá de como a cultura toca e como a cultura se move. Então imagina, depois do feedback desse encorajador, me traz a gut, a ideia da Anitta. Você acha que eu vou para cima ou você acha que não? Perfeito. Vou para cima, porque tenho esse respaldo de como a companhia opera. Ou seja, em pequenas atitudes, da maneira como a liderança se comporta, isso influencia a cadeia inteira e molda o comportamento da companhia. Se tivessem reagido diferente com você na primeira vez que deu alguma espécie de problema, você nunca mais ia ter tomado risco na empresa, você ia estar protegendo o seu trabalho, protegendo o seu time, avesso a risco, só que o fato de que reagem diferente te dá pista para fazer coisas que outros lugares simplesmente não é possível. Perfeito, de novo, esse é um excelente exemplo. Vem na campanha da Anitta, quando chega esse roteiro,
Em muitos outros lugares, o jurídico, você fala, não, cara, too much. Tomar processo. Sim. Too much. Quando chega e você vende essa cadência, a primeira coisa que você fala é, cara, vamos pra cima. Perfeito. Tanto que assim, cara, por incrível que pareça, a campanha da Anitta, com o sucesso que foi, com tudo que gerou, foi uma das campanhas mais fáceis de aprovar que eu aprovei na minha carreira. Você poderia falar, nossa, cara, mas foi difícil, tive que convencer todo mundo, para te contar uma história bonita de como foi difícil de convencer. Passou por todos os leis falando, temos que fazer, bora fazer. E acho que isso, Rafa, é o que molda a cultura de como a empresa opera. Perfeito. Agora, pegando um gancho que você colocou aqui, mudando um pouco de assunto, mas a gente tocou levemente nessa sinergia, que é o seguinte: a integração entre Mercado Pago e Mercado Livre claramente traz sinergias. E esse modelo de plataforma, esse modelo de ecossistema é uma das coisas mais poderosas no mundo moderno, Sim. no mundo digital. O que você acha que são aprendizados dessa sua etapa liderando uma empresa que está dentro de um ecossistema, dentro de plataforma? Quais são os tipos de estratégia de marketing que você consegue fazer e que quando você é monoproduto, quando você não tem ecossistema, você acaba ficando um pouco mais limitado? E o que alguém que está ouvindo a gente pode aprender com esse modelo de ecossistema de plataforma? Perfeito. Rafa, eu acho que o primeiro ponto que eu acho que para mim é o mais claro, e às vezes pode ser básico, mas é a fertilidade que te dá, em termos de negócio, você ter um ecossistema grande. Deixa eu explicar melhor quando eu falo o que é essa fertilidade. Com a quantidade de usuários que a gente já tem entre Mercado Livre e Mercado Pago. Quantos usuários são? Cara, o Mercado Pago lá tá hoje já tem 60 milhões de usuários. Tá, Aí isso, é muita gente. imagina, somos do Mercado Livre também. Sim. E de repente você decide que você vai lançar o Mercado Play. Cara, uma das coisas mais difíceis que tem qualquer empresa que está escalando, você vive isso na escala também, é você conseguir chegar numa etapa onde o teu número de usuários te permite monetizar. Sim. Cara, esse tipo de projetos, estrategicamente quando fazem sentido, eles nascem completamente vivos. Porque você consegue colocar um Mercado Play da vida, que ele já nasce com milhões de usuários no dia seguinte. Então, para mim, o primeiro grande ponto é fertilidade. Acho que quando você tem um ecossistema, a chance de você monetizar ela é gigantesca. E o segundo ponto que eu acho que é o maior desafio, Rafa, que a gente tem é como você garante que os executivos eles estão pensando ecossistemicamente e não estão pensando nos seus negócios sozinhos, porque o dia a dia... Essa é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade, porque no dia a dia eu estou olhando para Itaú, para Nubank, para o Inter, para a PicPay, o Juan Lavista e o César estão olhando para a Shopee, para a Amazon, etc. E se você se deixa levar nisso, você perde mais lindo que a parte ecossistêmica. Um belo exemplo disso, Rafa, é até 2023 o Mercado Pago não entrava forte na Black Friday. Agora não existe a chance de a Petra, o Juan e o César não sentar, pregar Black Friday e falar que vamos fazer juntos. Não existe a possibilidade. Mas porque, de novo, teve um momento no que paramos e falamos, cara, isso precisa acontecer. Então, acho que o maior desafio para que estão ouvindo ali é, cara, como líder, você tem que ter, cara, na tua agenda, você tem que ter espaços de tempo de qualidade na tua agenda para pensar ecossistemicamente. Porque o teu dia a dia, ele não vai te levar para isso, cara. O teu dia a dia, ele vai te levar para o mercado no que você está. E aí é onde eu acho que você perde boa parte dessa fertilidade que já existe. Mas você tocou em dois pontos aqui que para mim não são triviais. O que eu acho que vale a pena a gente explorar? Mesmo que você tenha o ecossistema, mesmo que seja vivo, cara, os executivos têm meta. Eles estão numa BU específica. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção trabalhando, sei lá, os últimos 4, 5 anos muito perto do Meli, foi, cara, a forma como todas as divisões colaboram. A forma como as pessoas olham pro todo. Isso é difícil pra caceta, porque à medida que a empresa cresce, você tem que alinhar a empresa. Você alinha a empresa dando meta para as pessoas. A sua meta não pode ser sobre um resultado do qual você não gera lift. Tem que ser coisa sobre o seu controle. E aí você se prende num loop de o Felipe tá olhando para as metas que ele tem controle, que a empresa pediu para ele, e o bônus dele tá aqui, a avaliação de performance dele vai ser pesada com isso aqui como um grande componente. Por que o Meli colabora? Legal. Cara, eu vou te falar uma coisa que eu falo muito para meu time e acho que não entenda mal o que eu vou falar mas assim, ó, eu já vi muita galera ser demitida batendo a meta e já vi muita galera ser promovida sem bater a meta. Não me leva ao extremo, claro, nesse sentido, mas o que eu quero dizer? Cara, eu acho que a gente chega no nível executivo, Rafa, onde a gente tem que ter o discernimento
de saber quando uma meta não faz sentido ser olhada em prol que para a empresa faça mais sentido. Uma coisa que meu time me escuta muito falar muitas vezes, quando a gente está nessas discussões, é mais feia essa meta. Eu falo literalmente, até com palavras um pouco mais duras, eu não estou nem aí para essa meta. Eu falo essa frase também aqui dentro. Eu coloco outras palavras mais fortes que eu não vou falar no teu podcast hoje, mas eu falo assim, eu não estou nem aí para essa meta. Porque a gente já tem um discernimento, Rafa, de que às vezes, cara, essa meta está jogando contra uma coisa que é muito maior para a companhia. E eu acho que esse é um espírito colaborativo que eu coloco muito no time, que é, cara, a meta, ela é um direcional, Rafa. Óbvio que eu quero bater as metas, etc, etc. Mas tenho certeza, cara, que tem muita meta que ela está aí, porque quando foi criada um ano atrás, fazia sentido. No mundo que a gente vive, 12 meses depois, talvez essa meta não faz. Então, cara, tem um monte de coisa que eu falo assim, cara, não tô nem aí para a meta. Óbvio que temos todos os KPIs, performance, dashboards, mas a gente tem que ter esse discernimento. E se a gente está, como eu estou aqui, como muitos dos nossos ouvintes estão nas empresas deles, para fazer a diferença por mais tempo, tenho certeza, Rafa, que se fizer a coisa correta, independente da meta, a ação vai valorizar, as estoques vão vir e as coisas vão ser vistas. Por isso que, como eu falei no começo, já vi muita galera demitida batendo a meta e já vi muita galera promovida sem bater a meta, porque fizeram a coisa certa. Eu acho que essa é a grande diferença que a gente vê no dia a dia, que é, somos obsessionados com o tracking, somos obsessionados com as metas, mas sabemos quando a decisão que você está tomando é muito maior do que um KPI que te colocaram 12 meses atrás. E é curioso ver o resultado disso ao longo do tempo, né? Eu vou chutar um número de cabeça aqui, mas quando eu vi o release do resultado, o mercado pago cresceu tipo 40%, 50% ano contra ano. E uma empresa que fatura, sei lá, acho que no número aberto, sei lá, 20, 30 bi. Tô errado ou tô certo? É por aí, né? É por aí, cara, assim, ó. A gente cresce ano a ano, Rafa, mais de 40% no mercado pago, América Latina. É isso. No tamanho que a gente é, cara. Sim, é isso. E esse é o ponto. Acho que quando você vê o resultado, às vezes você não entende o que está por trás. E acho que é muito legal você dando essa nuance. Agora, a gente começou a entrar no assunto aqui que são métricas, né? Estamos falando de meta, estamos falando de métrica. Mais uma pausa rápida aqui na conversa para te fazer um pedido. Se você chegou até aqui, se você ouviu quase até o final desse episódio, eu acredito que eu posso assumir que você está gostando do conteúdo. Desbloqueia a tela do seu celular, faz uma avaliação 5 estrelas, deixa um comentário, deixa um like para que esse conteúdo possa chegar em ainda mais pessoas, possa ajudar ainda mais pessoas a aprender com essas conversas tão profundas e interessantes que a gente tem tido aqui. Obrigado. E uma das coisas que me impressionou muito nas conversas, e acho que assim, com o Mercado Livre com certeza, mas acho que você é um grande embaixador e expoente disso lá dentro. Acho que de todas as nossas conversas é impossível a gente não falar de como é que a gente vai medir isso aqui, né? Conta um pouquinho para quem está ouvindo a gente, quais são as vantagens de ser data-driven nesse nível, e eu sei que você tem experiências passadas em lugares que também eram muito focados em ciência, e responde pra gente a pergunta se você acha que ainda existe espaço para um marketing que é 100% subjetivo, onde você não acompanha o que você faz. Conta um pouquinho pra gente qual é a tua filosofia, de onde você acha que a mensuração cria um time e um resultado muito melhor. Ótimo. Cara, assim, ó, acho que, primeiro, eu acho que o marketing, ele sempre teve, eu comecei minha carreira PepsiCo, Whirlpool, consumo massivo há 20 anos atrás. Sempre tinha um desafio muito grande de você provar o sellout como campanha mensurável. Aí você fazia por sellout, você fazia as contas e tal, mas eu acho que o marketing, na maior parte do tempo, e salvo raras exceções, é visto muitas vezes como um gasto, às vezes não necessariamente um investimento, em muitos lugares. E eu acho que o marketing sempre teve que provar. Por que faz mais sentido botar um dinheiro em marketing versus botar um dinheiro em mais distribuição, em mais vendas, em mais tecnologia, etc. Acho que felizmente a gente chegou numa etapa hoje que todos os modelos, toda a tecnologia avançou no nível que a gente consegue mensurar. E aí uma coisa que a gente faz muito no Meli, Rafa, e que às vezes isso até joga contra a gente é hiper, mega ácido em como a gente mede o marketing. E aí a gente é tão ácido que às vezes a gente se pega falando assim, fiz tudo isso, só mexi em tanto. Isso, se você pensar, poderia jogar contra para próximas aprovações de investimento, etc. Mas ser tão ácido nos deu um nível de credibilidade dentro da empresa muito maior. Porque a gente parou há tempos de ser no marketing os contadores de história bonita. Isso no Meli é espetacular. A gente não quer contar história bonita. A gente quer contar a história que é. E para isso, a gente é
hiper profundo nos dados, a gente é hiper eficiente. Então, isso nos leva a que hoje, Rafa, a gente vive isso no que queremos fazer aí com vocês, com Brand Lovers, que a gente queria ter saído 2 meses atrás, a gente conversou e falei, Rafa, até eu não ter como eu vou mensurar, eu não vou sair. E não vamos sair, e estamos saindo agora, mas porque a gente quebrou a cabeça junto de como vai fazer. Perfeito. Então, eu acho que é isso, Rafa, a gente tem o dever e a responsabilidade de mostrar para a companhia por que faz sentido esse investimento no marketing em outro lugar. E num ecossistema como o Meli, onde a gente quer colocar o próximo dólar, é muito importante porque você pode colocar em Mercado Livre, você pode colocar em Mercado Pago, você pode colocar em Mercado Play, você pode colocar no centro de distribuição, você pode colocar em tecnologia, você pode colocar em produto. E dentro de cada um deles, em vários canais diferentes. Em vários canais diferentes. Então, a gente tem que ser muito responsável como marketing de falar, cara, assim, quando você coloca um dólar aqui, eu te retorno tanto. E eu acho que isso nos faz ganhar um nível de credibilidade gigantesco ali dentro. E que, de novo, às vezes joga contra. Eu vou falando assim, cara, não estamos sendo muito ácidos com isso aqui? Estamos, mas é assim que a gente mensura. Mas é curioso, todo mundo tá ouvindo você falando, fala assim, pô, faz sentido, que abordagem interessante. Easier said than done, né? Porque quando você tá levando um projeto, quando você tá defendendo alguma coisa, o viés cognitivo mais comum é você querer que aquilo seja verdade, né? Você querer que a sua campanha tenha dado certo e você ter essa honestidade intelectual de olhar procurando a verdade. Eu acho que é um insight profundo aqui que deveria provocar todo mundo a pensar um pouquinho mais. Sabe que a gente combinou com o Pate, com o Pateta? A gente combinou que sempre que a gente for mensurar uma campanha, a gente, para cada notícia boa, temos que levar 3 ruins. Isso faz, Rafa, que a gente consiga focar no que realmente moveu o ponteiro. Sim. Isso te faz com que no final você não fique com a história bonita e sim que você fale, beleza, mesmo que eu estou ganhando, o que eu posso mudar agora que eu estou ganhando? Então, o combinado nosso de pós-mortem de campanhas é uma história boa para 3 histórias ruins. Faz todo sentido, porque você quer descobrir quais são os gargalos para que isso possa ser melhor. Perfeito. E pegando um insight nisso que você falou agora de a amplitude de opções que você tem para alocar capital, né? Você pode alocar no Meli Envios, no Meli Pago, no Meli Commerce, no Meli Plus, assim, você tem muita opção de alocação de capital. Dentro de cada uma dessas verticais, você ainda tem diferentes formatos, estratégias, enfim, momentos. O que você acredita hoje que está subvalorizado, que você vê dando muito resultado dentro do Meli ou do Mercado Pago, mas que você vê poucas pessoas falando sobre esse assunto? Onde você acha que hoje tem oportunidades para quem está ouvindo a gente para ter um ROI um pouco maior, um lugar onde a atenção está subvalorizada, ali já tem muito resultado, mas tem pouco investimento do mercado como um todo? O que nos últimos anos te chamou a atenção do ponto de vista de potenciais oportunidades para um grande anunciante que está ouvindo a gente? Cara, eu vou falar de 2 coisas aqui, Rafa. Eu acho que a primeira é, de fato, a gente mensurar muito bem a incrementalidade que as coisas fazem. E esse, para mim, talvez tenha sido o maior, do ponto de vista de dados, o maior aprendizado meu no Meli tem sido como a gente, de fato, mede incrementalidade. Eu acho que as empresas, eu vejo muitos colegas meus falando, não, temos tal modelo de atribuição, é aqui do Meta, é o do Google, é isso, é o outro, mas vejo menos profundidade da que deveria. E aí eu acho que isso faz com que os investimentos de marketing fiquem ineficientes, porque você fica pensando que esse usuário vai vir e provavelmente ele viria anyway. De qualquer maneira. De qualquer maneira. Então, eu acho que se hoje eu recomeçasse um business do zero, eu tenho certeza que eu levaria a minha metodologia, de incrementalidade que eu vejo no Meli, porque para mim tem um valor gigantesco. E por que você acha que as pessoas falam um pouco nisso? Porque elas de fato falam um pouco. Muitas vezes quando você vê a atribuição, você vê de uma maneira genérica, né? Você vê, o sellout aumentou em 30, mas foi produto, foi trade, foi o canal. De fato, falta essa profundidade. Por que você acha que as pessoas falam um pouco? Eu acho, Rafa, que minha opinião pessoal intransferível. Eu acho que um auto-boicote do marketing de estar sempre querendo mostrar a história bonita e que entrega resultado, etc, etc. O problema, concordo, é que quando você faz isso muitas vezes, tem uma hora que acaba, porque você vai continuar colocando dinheiro e não vai vir. Sim. E eu acho que esse é o grande problema. Você conta essa história uma vez, você conta 2, na terceira que você for contar, cara, já não vai ter. E mais, e você tocou no assunto que é quando você age dessa forma, as outras áreas ficam num papel de duvidar de você.
Então, ao invés da companhia como um todo sentir que está jogando junto para fazer o melhor, a companhia sente que não, eu preciso trucar o marketing para ver se ele de fato sabe o que está falando, se de fato foi tão bonito assim. Isso gera conflito, né? Sim. E o segundo ponto aqui, Rafa, eu acho que é assim, eu acho que o marketing ficou preguiçoso para executar bem novos formatos. Tá? Deixa eu te contar qual é a minha visão disso. Cara, antes, quando começou a carreira, você tinha 30 segundos, às 9 horas da noite, para que a pessoa prestasse atenção e você comunicasse o que tinha que comunicar. Então, cara, aquela peça que você colocava nesse horário, você colocava um nível de execução nela, porque você sabia que era seu momento. Cara, quando explode a mídia digital, você cria muitos formatos, o consumidor te buscava, você colocava na frente. Isso foi mágico para a conversão, mas eu acho que a gente perdeu o capricho. O que eu quero dizer com isso? A quantidade de campanhas que eu vejo sendo mal executadas no asset são gigantes todos os dias. E eu sempre lembro, cara, de um exemplo no South by Southwest, que foi um CEO de uma das grandes agências do mundo, falando assim, cara, olha a primeira publicidade da Volkswagen quando saiu a televisão. Era um print quadrado, sem vídeo, sem som. Simplesmente pegaram criativo de outro meio. Pegaram no criativo que era de newspaper e colocaram na TV por 15 segundos estático. A quantidade que eu vejo de campanhas hoje fazendo isso, tô desdobrando o KV no out of home, uma letra desse tamanho. Cara, eu fico maluco quando isso acontece com a gente no time. Assim, maluco. Falo, gente, não é possível. E eu acho que isso, para quem está nos ouvindo aqui, cara, eu acho que a gente tem que ser muito caprichoso com isso. Eu acho que ali, muitas vezes, as estratégias elas dão errado porque a gente executa mal o formato. Tô cansado de falar, não, gente, esse canal não serve. Aí você senta, faz um deep dive na análise e a gente executou muito mal esse canal novo. E eu acho que esse é um grande ponto que eu penso muito capricho da gente fazer. Vai entrar num canal novo? Como fazer? Vamos entrar agora com creators? Chama o Rafa, vamos lá. O que tem de melhor aprendizado? Como se faz? Ah, não, mas é que sempre vemos de outra maneira. Cara, vamos escutar quem sabe fazer. Esse, para mim, é o segundo que eu acho que estamos executando muito mal no geral. O mercado. Super interessante. E coisas que atualmente ainda não são tão relevantes dentro do mix das marcas ou estratégias como um todo, mas que você acha que nos próximos 5, 10 anos estão vindo? Assim, quando você vai para um South by Southwest, quando você vai para um festival de Cannes, o que você acha que são as conversas de corredor que ainda não estão no palco, mas você sabe que o bastidor está acontecendo? O que são algumas coisas que estão na tua cabeça que preciso começar a olhar para isso? Eu acho que a gente está subvalorizando essa tendência. O que você acha que está mudando no ponto de vista do consumidor e de como comunicar com ele? Cara, eu vou ir talvez um pouco longe aqui, Rafa, mas teve duas coisas que aconteceram recentemente com IA que me fizeram pensar do que vai ser o futuro. A primeira é que semana passada saiu um comercial da Liquid Death, não sei se você viu esse. Eu conheço a marca, o comercial. Sou fã da marca, o comercial não vi. Foi um comercial que eu vi, foi impactado numa rede. Eu não vi quem estava escrito. Eu falei, pô, bom esse comercial. Aí, de repente, eu começo a ler o post. Só para as pessoas entenderem, para quem não sabe o que é Liquid Death, Liquid Death é uma marca de água que nasceu nos Estados Unidos, fundada por um ex-executivo da Red Bull, e que não existe nada mais chato do que água, né? Assim, Felipe, um brinde aqui, ó, um brinde de água. Cara, nada mais chato do que água. E o branding e o posicionamento deles é que essa água era perigosa. E o nome da marca é, inclusive, Morte Líquida, né? Então, assim, foi uma marca que saiu do zero nos últimos 5 anos, vale bilhões de dólares hoje, um baita case de marketing e de posicionamento. Então, para quem não sabe o que é Liquid Death... E se você quer ver marketing, né? Os caras fizeram isso vendendo água. Que assim, cara, o que é mais commodity do que isso, né? Sim. Bom, aí eu achei super legal. E aí eu comecei a ler o post e aí eu vi que quem tinha feito esse comercial tinha sido os fandoms com a IA. Os fandoms. Cara, era espetacular. Aí o segundo exemplo que eu vi foi de um dentista em Vegas que começou a fazer propaganda, ele sozinho, via IA. Onde eu vou com isso, Rafa, é muito ao contrário de o IA vai matar a criatividade. Cara, o que vai começar a acontecer no futuro com o que o consumidor pode criar para as marcas
e não, a gente não depender só de quem está dentro de casa, das agências, mas de, cara, o IA vai empoderar não só pequenos times, pequenas pessoas criativas que não tinham a chance de chegar nas melhores agências, de chegar nas melhores empresas, e que de repente vão amar tua marca e vão fazer uma coisa que, cara, todo mundo vai se engajar. Então, assim, eu acho que o IA como IA, não vou entrar na parte fancy que todo mundo fala, mas o nível de empoderamento que ele vai dar para qualquer pessoa criar conteúdo para você, eu acho que pouquíssimas pessoas estão falando disso, para não falar quase ninguém. E todo dia eu me encontro com exemplos que eu falo, uau, como uma pessoa de fora da marca fez uma coisa assim. Multiplica isso por 7 bilhões de consumidores que temos no mundo consumindo nossas marcas. Qual é o potencial criativo que você vai destravar para as marcas a partir de agora? Super interessante. Você diria que isso... Eu nunca ouvi ninguém falar desse conceito, mas você falando aqui, é quase que como se a gente trouxesse aquela velha não, né? Não é tão antiga assim, máxima de inovação aberta, né? É exatamente isso que estava na minha cabeça quando eu comecei a contar a história. Sabe quando você, aquele típico círculo de, cara, está na empresa, como você inova através das redes? Eu lembro que isso traduzido para o marketing. Isso traduzido para o marketing, isso traduzido para a criatividade. Perfeito. Porque a parte de inovação, que é basicamente isso que você falou, que é, cara, quando você expande na rede, e acho que alguns anos atrás, a gente estava conversando antes de entrar, cara, tem desenvolvedores em todos os lugares, né? Eu acho que a tecnologia fez com que os melhores talentos de desenvolvedores estivessem em qualquer parte do mundo. Sim. Eu acho que hoje, Rafa, os melhores talentos criativos podem estar em qualquer parte do mundo também. E podem trabalhar para a sua empresa. E podem trabalhar para a sua empresa. Sim. E não precisam de uma produção de $1 milhão para te fazer um baita de um conteúdo. E eu acho que se os creators, os influencers conseguirem eles, né, colocar a cara criativa, imagina as pessoas que talvez são criativas, mas não queriam colocar a cara com as ferramentas que têm, o que eles vão poder construir para a tua marca. Para mim, assim, quando eu vejo isso, explode a minha cabeça. Eu falo assim, cara, onde tem uma frase do Emílio Buitragueño, quando ele levou os Galácticos para o Real Madrid, que falava assim, as revoluções a gente sabe como começam, o problema é que a gente não sabe como elas terminam. E não é necessariamente um problema, mas, cara, a gente não sabe onde vai parar. E esses dois exemplos, para mim, cara, você vê esses comerciais, Rafa, parecem feitos pela maior agência da liquidez de um ano. É perfeito. Então, esse para mim é um negócio que se fala pouco, sai do ponto fancy, que são dois exemplos caros que eu, na última semana, fiquei chocado, cara. Incrível. E, Felipe, acho que não tem maneira melhor de terminar o episódio do que com essa visão de futuro. Eu não tenho dúvida que a gente passou por assuntos, cara, desde measurement, cultura corporativa, visão de ecossistema tecnológico. Acho que foi uma conversa cheia de insights para quem está ouvindo. Cara, você sabe quanto eu tenho de admiração por você, pelo Mercado Livre, e super animado com tudo que a gente está fazendo. Foi um prazer te ter aqui hoje, viu? Obrigado, Rafa. Um prazer todo meu aqui. Obrigado pelo convite. Espero que para a audiência aí saquem alguns insights que sejam relevantes. E, cara, vamos continuar trazendo números, criatividade e acho que fazendo do marketing um motor de growth cada vez mais importante para as empresas. Acho que é para isso que a gente acorda todo dia, no fim. Sem dúvida. Obrigado. Boa, valeu. Se esse conteúdo aqui te ajudou de alguma maneira, se você tirou algum insight, isso provavelmente significa que ele também pode ajudar mais pessoas nesse mesmo objetivo. Então, o que é o meu pedido? Tira um print da tela do teu celular, posta no stories do Instagram e ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar em ainda mais pessoas. A gente reposta vários de vocês diariamente que ajudam a gente a divulgar essa mensagem. Então, esse é o meu pedido. Tira um print da tela, posta no Instagram, marca o CMO Playbook, me marca lá, @velarrafa, pra gente ajudar esse conteúdo chegar em ainda mais pessoas.